da atualidade nos dias que correm, a inauguração da Ponte Cais, que dá acesso, que facilita o acesso à ilha da Inhaca. É uma infraestrutura que marca o fim de longo período de muito sofrimento para os ilhéus da Inhaca. Nos próximos tempos, desenham-se novas perspectivas. E para refletirmos sobre o que significa esta infraestrutura que finalmente chega para os ilhéus da Inhaca, na cidade de Maputo, convidamos o engenheiro Silva Magaia, que assistiu de forma direta do primeiro ao último dia da construção até a entrega que acabou de ocorrer, sendo que ainda estamos numa fase de entrega provisória. Engenheiro Magaia, é sempre bem-vindo ao nosso canal. A primeira questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Alguém escreveu a propósito da ponte que a nova ponte Cais da Ilha da Inhaca é um marco estratégico que molda relações econômicas e políticas. Concorda? Plenamente de acordo. Antes de entrarmos no primeiro tema, permita-me usar alguns minutos para cumprimentar os telespectadores, agradecer a Strong Live TV mais uma vez por esta oportunidade, por este convite, num momento especial porque estamos a celebrar, não podemos só trazer a parte séria, a parte técnica, sem dizer que nos sentimos aliviados, sentimos abençoados por finalmente ter acontecido algo que tardou muito mesmo, causou muito sofrimento, até algum ceticismo. Lembro-me que em 2024, no final do ano, quando começamos a movimentar-nos lá na Inhaca, ouvimos rumores de que se falava, é mais um gesto, é mais uma atitude para nos enganar. Portanto, mais do que dizer coisas sérias, queria manifestar a alegria que sinto por ter podido ser parte deste momento e desta mudança. Agora, sobre esta questão da viragem, do ponto de vista econômico e político, é uma afirmação verdadeira, correta, muito bem concebida. Se olharmos para a distância geográfica, a ilha Canhaca, o distrito municipal Canhaca, é um dos pontos próximos da capital, faz parte da capital. Se compararmos esta proximidade em termos de distância com os níveis de vida, com o desenvolvimento econômico, com a produção, com acesso a serviços e recursos, é como se Canhaca estivesse do outro lado do país, exatamente no extremo ou na fronteira mais para o interior, e não estivesse tão perto de tanta comodidade que nós temos aqui. E a principal causa disto, olhando para a evolução histórica, como é que o distrito estava a crescer e como de repente começou a retroceder, a maior dose deste retrocesso é atribuído ao desaparecimento da Ponte Cais, a anterior, que desde o ano de 2013 ficou impossível de ser utilizada, foi danificada por uma tempestade. E mesmo que não tivesse sido a tempestade, o efeito da natureza, a erosão e o facto de estar a haver um assoreamento na zona da praia impossibilitou as embarcações de chegarem à costa e começou a obrigar as pessoas a terem que entrar sempre na água. Isto traz consequências para a economia extremamente desastrosas. Os bens têm que ser carregados, o risco é enorme e não tenho casos evidentes, mas tenho relatos de pessoas que perderam os seus bens. Isto fez com que, por exemplo, quem quisesse comprar equipamento, eletrodomésticos e bens, hesitasse pelo risco que, se aquilo cai na água, estraga-se e depois não tem a garantia, não tem como recuperar. Basicamente, o que ia para lá eram bens mais de uso doméstico, consumíveis e coisas que contribuíam muito pouco para o desenvolvimento. Há alguns indicadores, sem ir para relatórios, indo com esta frequência em Inhaca, a gente só encontra um banco a 30 quilômetros da capital, vai a um sítio, a um aglomerado humano com mais de 6 mil habitantes e só encontra um banco,
o comércio é muito parecido, algumas barracas de venda de roupa usada, lojas de mercearia muito generalizada, até começam a vender tudo na mesma loja e não há uma especificação. Quem quer tirar uma fotocópia, se não tem a sorte de ser acolhido na administração do distrito, que tem feito a gentileza, em particular para os estudantes, eles oferecem as fotocópias aos estudantes em quantidades limitadas, um gesto bastante bom, porque não há alternativas. Portanto, as poucas instituições que estão lá têm estes meios, mas não em quantidades suficientes para poder oferecer. Então, estes são pequenos exemplos de que isto vai mudar, e quando a economia começa a receber este tipo de inputs, este tipo de subsídios, insumos, ela traz também o seu impacto político, obviamente. Vai haver mais confiança, vai haver mais participação e vai haver mais debate no sentido de desenhar as perspectivas, como é que agora a Inhaca deve prosseguir, olhando para aquilo que foram os últimos 15 anos de letargia. Um aspecto importante aqui é, voltando um pouco para esta euforia da celebração, isto faz-me recordar o ano de 2018. Nós tivemos um parto muito parecido aqui perto, na Catembe, não é? Tivemos em novembro de 2018 a inauguração da grande ponte ligando Maputo-Catembe, quase 200 km de estrada, levando-nos ao extremo sul do país, facilitando o acesso à Ponta Douro e à África do Sul e por aí além, e também uma ligação bastante útil a partir de Bela Vista para Boane. E acreditamos que estava lançada a semente para o desenvolvimento do extremo sul do país. E havia planos concretos, no caso particular do Distrito Municipal da Catembe, havia um plano geral de urbanização que custou até alguns milhões de dólares para ser concebido e ser de qualidade. E hoje que estamos aqui a falar, 2018 para cá, a expectativa é que em menos de 10 anos nós podíamos ter uma cidade satélite do outro lado. Continuamos a olhar, à noite ficamos com a impressão de que está lá uma cidade porque há muita luz, mas não é verdadeiramente aquela cidade satélite com que sonhamos. Olhando agora para o que está a acontecer na Inhaca e para estas palavras sábias, pessoalmente julgo que devemos usar o aprendizado de Catembe e não deixar que a mesma euforia nos deixe ficar a pensar que as coisas vão acontecer por si. O que terá acontecido para ter falhado, portanto, o sonho que sempre se alimentou em relação ao futuro da Catembe depois da inauguração da Grande Ponte? Bom, não tenho dados concretos de uma pesquisa, posso fazer suposições, principalmente porque se recorda, com a inauguração da ponte em 2018, depois houve uma ruptura. A Maputo Sul foi extinta em fevereiro de 2019, alguns dos quadros desligados, e então a partir dessa altura passei a ter menos acesso àquilo que tinha sido programado, como é que continuou a ser implementado. Portanto, não tendo esta informação por dentro, posso fazer a primeira suposição é que mesmo antes da extinção da Maputo Sul, nós já tínhamos feito um plano sobre o que seriam os primeiros anos pós-construção. E esses primeiros anos significavam a implementação da missão de desenvolvimento que a Maputo Sul tinha quando ela foi criada. Lembra-se da designação, era Empresa de Desenvolvimento de Maputo Sul. Portanto, não era meramente uma empresa de construção de infraestruturas rodoviárias. Estas infraestruturas rodoviárias eram vistas como a alavanca que iria permitir a Maputo Sul promover o desenvolvimento dessa extremidade sul do país. Não só Catembe, mas Maputo até chegar à fronteira com a África do Sul, Matutuine e toda aquela zona, entrando um pouco em Boane e na Macha. E isto depois casava com o efeito das estradas e da circular de Maputo. Então, eu senti que as bases, as fundações para este desenvolvimento regional, digamos, não só de infraestrutura, não tinham sido suficientemente consolidadas.
do ponto de vista de definição da missão, criação da capacidade e identificação da origem dos meios, particularmente dos financiamentos que iriam permitir isso. Portanto, a Maputo Sul nasceu muito débil neste sentido. Ela tinha uma situação financeira até deficitária, porque estava na fase ainda de investimento e a fazer muitas obras, estava fortemente endividada e tinha que inventar uma fórmula para ter mais dinheiro para fazer este desenvolvimento. É a única explicação, aliás, que consegui encontrar para a sua extinção e para a escolha de um modelo diferente. E hoje teme-se que isto seja reeditado em relação às expectativas criadas à volta da Ponte Cais para Canhaca? Pois, o meu comentário vem daí, mas note que as circunstâncias são diferentes. Não é? A ponte Maputo-Catembe e as estradas de ligação estavam sob a responsabilidade de uma empresa de desenvolvimento, que era a Maputo Sul. Vamos dizer que ela era a dona daquela infraestrutura e tinha a missão de desenvolver um território que não era seu. Este é um dos paradoxos é uma das razões que me dizem que a Maputo Sul tinha algumas fragilidades. O caso da Ponte Cais-Canhaca é completamente diferente. Eu diria que é exatamente o oposto. Esta ponte foi concebida, desenvolvida, a empreitada desenhada e implementada com uma participação muito forte do Ministério dos Transportes, desde o momento em que era Ministério dos Transportes e Comunicações e agora Ministério dos Transportes e Logística. Daqui o papel fundamental que ainda hoje está a ser desempenhado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, o MPDC. No entanto, o verdadeiro dono desta Ponte Cais é o município de Maputo, são os munícipes de Maputo. Isso coloca logo uma diferença com a ponte Maputo-Catembe, que estando no território da cidade de Maputo, não envolvia tanto o município como proprietário, como dono, mas mais como beneficiário na utilização e no acesso ao seu território. Aqui não, a situação é diferente. O dono da Ponte Cais é o dono do território, é quem responde pelo desenvolvimento do Distrito Municipal Canhaca. Isso dá-lhe uma robustez e dá-lhe até uma responsabilidade acrescida. Eu acredito que agora que estamos aqui a falar, mais uma vez, não estou no município, não estou informado, deve haver algo que já foi cozinhado dentro do município de Maputo e que nos próximos dias nos será revelado. Não tem que ser no próximo mês, não tem que ser nos primeiros 6 meses, porque, como disse o Boaventura, esta entrega é uma das características das empreitadas. Concluída a obra, o empreiteiro faz uma entrega provisória. Nós ainda estamos na Ilha Canhaca a cuidar desta ponte. Ela foi aberta ao público, mas ainda não foi entregue em definitivo ao seu dono. Só daqui a 12 meses é que será feita uma nova vistoria para verificar a conformidade de todos os aspectos técnicos, da segurança, da durabilidade e estabilidade da ponte. E confirmados todos estes aspectos técnicos, há um mecanismo legal que permite que o empreiteiro saia deste compromisso que ainda tem por mais 12 meses e entregue definitivamente. Portanto, é tempo suficiente para se aprofundar qual vai ser o modelo de operação, em particular os aspectos de gestão e manutenção, de rotina, e depois todas estas questões ligadas ao desenvolvimento econômico. 24 horas depois da entrega da ponte, que aconteceu na sexta-feira passada, portanto já no sábado, a ponte foi testada pela grande tempestade que atingiu a cidade de Maputo. Viu-se a ponte Cais a flutuar. Qual foi o resultado deste grande teste natural? Temeu-se quase que ia ser levada pelo mar. Sim, nós que estivemos perto, na verdade eu regressei a Maputo sábado, depois da cerimônia de inauguração, permaneci lá, e o primeiro teste foi humano, porque o navio, o ferry-boat Canhaca, foi apanhado quase a meio do caminho por aquele temporal, e eu, por acaso, estava do lado de fora. Tenho estado a viajar agora na parte, digamos, classe económica, se é assim que se diz, por circunstâncias boas até, porque a minha idade permite-me agora beneficiar
da passagem gratuita e ela não dá direito à parte executiva. Então estava ali com os meus irmãos da Inhaca a olharmos para o tempo e a vermos a mudança, e foi um teste a nossa capacidade de crença e dizer vamos chegar. Ficamos muito felizes e surpreendidos por ver que temos uma equipa de tripulantes, o capitão e os seus marinheiros muito bons a mostrarem-nos segurança, tranquilidade. Alguns assustaram-se, o tempo estava mesmo muito agressivo, com trovoada e ondas muito fortes, ficamos todos molhados, mas foi mesmo um teste à resiliência humana. E no fim do dia, quando começamos a receber as notícias do que estava a acontecer, depois com mais gravidade até no domingo, o tempo foi piorando e já na noite de domingo vimos a Ponte Cais. Ela tem uma ponte metálica, como toda a gente viu nas imagens, que nos leva ao sítio onde os barcos fazem a atracação, a acostagem. E esta é a parte marítima, é flutuante, ela vai acompanhando a maré, não está presa, não está fisicamente amarrada a qualquer elemento, e deu para ver pelas imagens da equipa que estava lá a fazer a monitoria permanente que foi mesmo um teste até ao limite. Não tenho ainda os detalhes das medições que podem ter sido feitas, mas via-se que devia estar a fazer 1,5 m, 2 metros, a levantar e a baixar, com muita intensidade, com muito estrondo, e está lá. Portanto, o navio não conseguiu fazer a carreira na segunda-feira, porque as condições do tempo ainda não permitiam. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, já foi possível o navio fazer a carreira normal, e no fim do dia o contacto que tive com a tripulação é que tudo correu bem. Portanto, a ponte está intacta, ela vai continuar a ser utilizada continuamente. Se houver algo que iremos identificar da análise que vamos efetuar nos próximos dias, de eventuais impactos que possam ter resultado deste mau tempo, isso devem ser coisas mínimas que se reparam mesmo com a ponte estando a ser utilizada. É desejável que esta Ponte Cais, portanto, faça o papel de catalisador, portanto, do desenvolvimento sustentável e promova a inclusão social e a projeção do país a nível internacional. Quais são os determinantes que nos conduzem ao cumprimento desta expectativa? O primeiro aspecto tem a ver com a parte que nós já ultrapassamos da conversa, quando falávamos da operação, a principal dose da operação para este tipo de infraestruturas, com a particularidade de ser uma infraestrutura marítima, ambiente agressivo, imprevisível, como já aconteceu em muito pouco tempo, manutenção. A manutenção tem que ser feita de forma responsável, não pode haver argumentos, ela tem que ser a prioridade das prioridades, para quem vai caber a responsabilidade de ficar. Fora a questão de ver funcionalidade, regularidade e outros aspectos até de atração turística e informativa, a questão de tratar a Ponte Cais como um bebê nos primeiros 10 anos da sua vida é fundamental. E isto tem já um valor acrescentado, é que, por regra, a entrega desta infraestrutura pressupõe também a entrega de um manual de manutenção. É uma espécie de um guia que diz que a equipa técnica construtora, ou o projetista, ou o fiscalizador estão a retirar-se, estão a entregar a alguém que é dono, mas pode não ser necessariamente conhecedor de como é que este tipo de infraestrutura deve ser cuidada, como é que foi construído, etc. Então é obrigação de quem concebeu e de quem construiu entregarem este guião. Da mesma maneira, temos um micro-ondas em casa e temos um manual de utilização, que não é só como é que regulamos a temperatura quando queremos usar, mas também que tipo de cuidados devemos ter na limpeza. O mesmo é aplicável à Ponte Cais. Isto é fundamental. E, sobretudo, quando liga a questão da sustentabilidade. A gente, quando fala da sustentabilidade, olha para lugares como Inhaca e confunde com a sustentabilidade ambiental. Estamos a falar, neste momento, da sustentabilidade do próprio investimento que foi feito. Seria muito a pena se esta ponte não durasse 50 e mais anos.
porque ela tem potencial. Ela foi projetada para um tempo de vida de 50 anos, mas com todas as possibilidades de duplicar esse período. Depende muito do esforço, do cuidado e da atenção que for dada a este aspecto fundamental da manutenção. A manutenção tem o senão de não viver sozinha. Não bastam os técnicos, não basta a equipa do município que irá cuidar desta ponte cais mediante o modelo que for concebido, mas os utilizadores têm sido, antes do próprio tempo, antes da natureza, nos últimos anos a nossa experiência mostra que os maus utilizadores têm sido os principais adversários desta longevidade da infraestrutura. Isto recorda-me de novo o primeiro bebê com que lidei, que era a ponte Maputo-Kateme. Em menos de um mês já estava às escuras. A gente de longe a pensar que há uma avaria, não havia avaria nenhuma, era vandalismo, as pessoas a quererem aproveitar-se de tudo que é possível tirar. Ali também o risco não é igual, permita-me corrigir e dizer que não é igual. Felizmente não é igual porque o vândalo vai ter que atravessar o mar e o esforço de atravessar o mar exige alguns recursos que nem todos temos. E por outro lado, a comunidade da Kateme tem uma característica muito peculiar. Talvez o resultante deste primeiro comentário negativo que fazíamos sobre o facto da economia não estar a crescer e não ser robusta, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia e de respeito. Acontecem, obviamente, pequenos eventos negativos que são criticados e são combatidos. É por isso que a polícia até, senão não teria, se fosse assim tão virgem... A polícia tem lá tribunal. A polícia tem tribunal, portanto, existem coisas negativas que acontecem, mas não é nada que se compare com qualquer lugar aqui onde nós vivemos na nossa rotina. É um verdadeiro paraíso humano e isso vai ajudar. Eu tenho fé do contacto que eu tive com a comunidade de Canhaca e algumas experiências de honestidade até. Eu já tive uma experiência pessoal em que deixei cair o telemóvel, quando me apercebi disso, estava a lamentar e já estava no barco, alguém me ouviu a lamentar e não me disse nada, ligou para a terra e o meu telemóvel veio num daqueles barquinhos pequenos, porque ele lembrava-se de ter passado por um sítio em que estava-se a falar, telemóvel, telemóvel. Eu disse, afinal este telemóvel é do engenheiro Magai e eu recuperei o telemóvel dentro do barco. Há pouco tempo, em janeiro deste ano, fomos ao Festival de Canhu. Um dos visitantes que se deslocou do lado continental para lá perdeu também o telemóvel. Um telemóvel, de certo modo, caro, até nada a ver com o que eu uso. E lá, durante aquele convívio comunitário, foi anunciado que, olha, um dos nossos visitantes perdeu o telemóvel, desta marca, desta cor, por favor, fiquem atentos. E nos dias que se seguiram, encontrei-me com um dos organizadores do festival e perguntei, por curiosidade, olha, eu não gostaria de ficar decepcionado, como é que ficou o assunto do telemóvel? E ele disse, olha, no dia seguinte o telemóvel apareceu, alguém tinha apanhado. Isto são sinais de que esta ponte cais, este novo bebê, tem melhores perspectivas, sendo propriedade de uma comunidade tão boa, tão valiosa como a Inhaca. Mas eles vão precisar de ser ajudados. A ponte cais vai ser um atrativo, toda a gente quer experimentar, quer ver. Então, aonde se meter no barco, vão chegar lá e aonde aparecer aquelas ideias de estragar. Temos que tomar as medidas para isso não acontecer, temos que nos preparar. Depois, tem um aspecto fundamental nesta frase que o Boaventura acaba de ler agora sobre o catalisador e a questão da sustentabilidade. Nas conversas que tive durante este período em que quase vivi metade do meu tempo na Inhaca por um ano, ouvi muitas lamentações sobre o efeito que teve o desaparecimento ou o abandono. Desaparecimento não, porque ainda está lá a infraestrutura, mas o abandono a que foi votado o hotel, neste momento chama-se Pestana, Inhaca Pestana, o abandono daquela estância turística que era a maior da ilha da Inhaca, teve um papel muito mau na estabilidade da economia local, em particular da renda das pessoas,
porque não me deram números, mas falaram do número de empregos, da quantidade significativa de oportunidades de emprego que aquela estância turística gerava. Pessoas que durante anos tiveram estabilidade, mesmo que tivessem que se deslocar de longe. O bairro Inguane e o bairro Nhaquene são bastante distantes daquele núcleo onde chamamos a vila, que está no bairro Ridgene. E as pessoas percorrem quilómetros, acordam muito cedo e iam com muito gosto, com muito amor mesmo, trabalhar naquele hotel. Quando ele para de operar e começa a entrar em ruínas, eles sentiram o efeito disso e a sua qualidade de vida baixou. Então, vejo isto como talvez a primeira grande medida, a mais urgente de todas, antes mesmo de fazermos a entrega definitiva, começar a haver um movimento no Hotel Pestana, com os atuais proprietários, seja lá qual for o modelo que deve ser feito, algo tem que ser feito, o governo tem que ajudar, tem que criar um ambiente favorável para que esta estância turística volte a ser aquilo que ela era, para que as pessoas cortem um pouco a dependência de ter que estar sempre a vir para este lado para encontrar oportunidades de renda. Alguma crítica sugere que, gerida com base numa visão estratégica, a Ponte Cais da Canhaca pode transformar a ilha em polo turístico e econômico, reforçando, portanto, a integração regional e consolidar Maputo, a capital do país, como cidade de oportunidades, ao mesmo tempo que equilibra o crescimento sustentável, portanto, do ponto de vista também da justiça associada. Qual é a visão do engenheiro Silva Magaia, que teve a ocasião de viver por longo tempo com os ilhéus? Bom, tenho algumas limitações porque estava lá a trabalhar. Não é? E um dos aspectos-chave que estou a reter das palavras que o Boaventura acaba de citar é a questão de ser um polo turístico. A Inhaca já é. A Inhaca é um sítio em que a pessoa vai a primeira vez e, se não for a segunda vez, vai sentir a falta disso. Portanto, mesmo sem a Ponte Cais, depois daquele esforço todo, chegando lá e descobrindo, não fui a todos os lugares, alguns ouvi dizer, mas os poucos que eu pude testemunhar, é uma maravilha da natureza que está aqui, muito perto de tudo, muito perto do aeroporto internacional. É uma réplica daquilo que o Parque Nacional de Maputo é e a Reserva da Ponta do Ouro são, com talvez muito mais virgindade. A cor da água, as espécies que estão lá, marinhas, os corais e o tipo de atividades de entretenimento que se podem fazer e mergulho, em águas muito mais calmas, inclusive. O Saco da Inhaca é uma área em que a água entra dentro da ilha, criando uma espécie de uma piscina enorme, como se fosse um grande lago. E fora momentos em que haja alguma turbulência, é muito seguro, é muito fácil navegar, é muito fácil ter entretenimento. Esta natureza precisa da logística, precisa da infraestrutura de apoio. E sem ser só a questão do acesso para ir lá visitar, para se pôr esta infraestrutura, para se investir nesta logística, é preciso ter um sítio para que as grandes embarcações que transportam estes materiais e estes aparelhos possam atracar com segurança. Isto a Ponte Cais veio resolver. Há o desafio de estarmos a tratar com uma área que pertence à reserva ambiental, portanto, a área de proteção ambiental de Maputo engloba tudo que é Matutuíne, passa a Machangulo e atravessa até portanto, esta parte da ilha, incluindo a Ilha dos Portugueses. Portanto, este desafio entre permitir o investimento na infraestrutura de logística para o turismo e assegurar a preservação ambiental é outro desafio que alguém tem que cuidar, temos que analisá-lo de forma muito estratégica e até termos a segurança e a bondade de aliviar alguns dos procedimentos. Um dos entraves que existiram, mesmo quando a Ponte Cais não estava lá, para que pudéssemos ter um pouco mais, se calhar um segundo banco ou até uma tabacaria, é
a rigidez com que é feita a aprovação dos projetos por causa destes riscos ambientais. É preciso que os bons entendedores desta matéria vejam de que forma é que medidas especiais podem ser tomadas para acelerar este boom, este investimento que os privados certamente irão pretender fazer para que a economia aqueça. As pessoas na Inhaca levam esta vida harmônica, felizes, com o pouco que têm, mas deixe-me lamentar e dizer que para um sítio que está tão perto da capital, os níveis de carência são extremamente elevados, são até, em alguns casos, inaceitáveis. Vê-se nas pessoas, elas não reclamam, não há uma proliferação muito grande de mendigos que a gente possa dizer, estão a pedir, mas vê-se na maneira como as pessoas procuram, abordam, a maneira como elas tratam os alimentos, o cuidado que eles têm com as coisas que restam e podem ser reaproveitadas. A parte final da sua frase fala da equidade social e aqui temos que pensar estrategicamente. Porque o risco de haver este desenvolvimento que chamamos econômico, que depois não toca nas pessoas, não toca na sua barriga, não toca na sua casa e no sítio onde dorme, mantém-se elevado, se não houver uma forma bem concebida de este desenvolvimento econômico significar também melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhoria da qualidade de vida da população. Como é que isto se faz? É preciso pensar já. Com a facilidade, portanto, já criada a ligação entre o continente e a ilha, certamente que vai se tornar inevitável a pressão significativa, pressão do ponto de vista turístico e também comercial. E isto choca com aquilo que dizia há instantes, que são os ecossistemas que, portanto, prevalecem na ilha. O que é que deve ser acautelado para que esta pressão que vai ter de aumentar, inevitavelmente, não prejudique os ecossistemas da ilha? É parecido com o que dizíamos sobre a vandalização da própria infraestrutura, agora num contexto diferente, no contexto mais macro do próprio território da ilha. Mas existem experiências, a ilha da Inhaca não é o primeiro lugar sensível que acaba sofrendo uma pressão humana e consegue resistir. Isto é comum das áreas de conservação. E há áreas de conservação que recebem muita carga de turismo internacional, até mesmo casos, exemplos específicos de os próprios moradores, não é? Podemos falar da parte lá mais a norte, pensar como é que está a costa de Nampula, os aspectos que existem quando se fala, por exemplo, da ilha de Moçambique, e depois quando se vai um pouco mais para Angoche, Mossoril, temos lá ilhas que são habitadas e são muito sensíveis e consegue-se encontrar forma de fazer esta gestão. Temos também a vantagem de a área ambiental em Moçambique, esta é a minha percepção, trabalhei no setor, ela é muito avançada e não vai a reboque. Uma das vantagens da nossa área ambiental é que ela não vai a reboque nem até do turismo, que seria o primeiro porque ele consegue atrair fundos. Eu sinto uma atividade de conservação e de educação ambiental e capacitação das comunidades para a preservação muito forte em Moçambique e noutros países africanos, aqui do lado do leste de África. Quando passamos para a Tanzânia e para o Quênia, que são os poucos países em que já tive a oportunidade de visitar projetos de conservação, somos muito fortes neste aspecto. A Inhaca não fica atrás. Nos últimos 5, 6, talvez já entrando mesmo para 10 anos, eu não estive lá nos últimos 10 anos, recomecei a ir à Inhaca em 2020, quando estava no Conselho Municipal, e há organizações muito fortes a trabalhar, as comunidades estão muito bem capacitadas, têm muita sensibilidade, e o reflorestamento do mangal está a ganhar proporções visíveis. Já temos mangal adulto. Eu tenho algumas imagens aéreas de uma visita que efetuei num caso de emergência à Inhaca em 2007,
tivemos que sobrevoar, e quando comparo essas imagens aéreas com aquilo que vi agora nestes últimos anos, é que a floresta na Inhaca recuperou quase que a duplicar aquilo que existia em 2007. Vi muitas clareiras, muitos espaços que estavam a descoberto nessas imagens que ainda conservo, e agora consigo ver que há muito verde, há muita conservação. Portanto, o risco de a exploração turística intensa poder ameaçar a ilha da Inhaca é muito baixo, dependendo, obviamente, de tipo de atividades que serão admitidas. E a vantagem de estar próximo de uma área de proteção e ter as mesmas regras a serem aplicadas vai certamente ajudar. Se começarmos, por exemplo, a usar a Ponte Cais como um ponto de entrada de viaturas que venham do continente para lá, posso dizer desde já que vamos pôr a ilha em risco, vamos criar muitos problemas, porque a circulação intensiva de veículos que depois vão acabar afetando até zonas onde os carros hoje não chegam, ela tem um impacto numa parte do ecossistema que nós não conseguimos ver, porque vive meio enterrado no solo, vai variando à medida com a maré, quando a maré vem ou a maré vai. Nós podemos olhar e pensar que não é nada, podemos passar por cima e veículos com o seu peso podem afetar estas pequenas espécies que contribuem para o equilíbrio ecológico da Inhaca. Inaugurar, mas é para entregar, não é para inaugurar aquilo que é nosso. E a ovação que foi feita pela comunidade deu a entender que estão a falar com as palmas, a dizer sim, acolhemos e assumimos a responsabilidade que foi muito bem transmitida pelo nosso chefe de Estado. E depois viu-se logo a seguir, quando a cerimónia terminou e o Presidente da República e seus convidados se retiraram, não vou dizer toda a população que vive na ilha, mas houve uma avalanche de gente que veio de onde veio, não para vir ver, mas para vir receber. A maneira como eles entraram e não ficaram longe, caminharam aqueles 900 e tal metros até chegarem ao extremo, permaneceram lá, e a quantidade de pessoas que estavam lá era mesmo um sinal de estarem a receber a ponte e a dizerem isto é nosso. Isto é nosso no sentido de compete a nós cuidar. Vamos ver agora os próximos dias. Os primeiros sinais dependerão de quando vierem os intrusos, aqueles que querem estragar, como é que a comunidade vai reagir. Tivemos, infelizmente, alguns sinais também não muito bons. Quando aconteceu este mau tempo do fim de semana e a parte flutuante começou-se a mexer como se estivesse estragada, circularam alguns rumores que eram autênticos boatos mesmo, como se a ponte tivesse sido mal construída. E há quem diga que a origem desta desinformação foi de pessoas nativas de Cañaque e que tiveram até um papel na criação do ambiente favorável para nós estarmos lá e sentirmos-nos em casa e em segurança para trabalharmos com todo o empenho que tivemos, e que 24 horas depois, 48 horas depois, começavam a lançar alguma confusão e muita poeira sobre isso. Espero que tenha sido um ato emotivo, eventualmente resultante deste apropriar-se, não é? A dizer, deste-me uma coisa nova, a minha coisa está-se a estragar, e naturalmente reagir com alguma dor e acabar fazendo este espalhar de boatos. Portanto, a minha expectativa é que não nos estejamos divididos, temos que estar unidos, e que a comunidade da Inhaca vai continuar a ter um papel fundamental nisso. Nós ainda estamos lá, nós, o empreiteiro, como disse, fizemos a entrega provisória, ainda estaremos lá com algumas responsabilidades. Há uma parte do nosso papel que não era só construir a Ponte Cais, mas fazia parte do programa de responsabilidade social. Fizemos algumas intervenções que foram reconhecidas e que mudaram um pouco as condições de vida lá, mas ainda não terminamos tudo. Na área da saúde, deixamos lá mais uns compromissos que iremos honrar neste mês de março, e na área da melhoria de vias também não concluímos algumas melhorias de vias, sem fazer grandes investimentos, nem pavimentação, permitir que sejam mais transitáveis. Há alguns trabalhos que estaremos a fazer, e na nossa presença
Vamos procurar formas de nos aproximarmos mais da comunidade através do Conselho Consultivo e reforçar esta necessidade de a Ponte Cais é da Inhaca, são os moradores da Inhaca que devem manter, independentemente do modelo que for instalado para a sua operação e gestão. Um outro aspecto aqui que é fundamental nesta apropriação é que já em novembro do ano passado, 2025, as famílias da Inhaca, os habitantes da Inhaca, conversavam conosco e faziam-nos perguntas que mostravam uma tendência de dizer, por favor, deem-nos a ponte, mas façam com que a Ponte Cais seja nossa. Que era o assunto de, vamos pagar para entrar e usar... Uma espécie de portagem. Uma espécie de portagem, exatamente. O termo que eles usaram foi exatamente esse. E até, por pouco, criava alguma confusão, porque calhou com uma visita de estudo que nós promovemos, levando alguns colegas do setor de estradas, que trabalham na área de manutenção, e traziam alguns coletes como regra de segurança para a visita às obras. Traziam os seus coletes, o capacete e as botas, e esses coletes identificavam-se como uma entidade que trabalha no setor de estradas e que está associada às portagens. E depois deles se retirarem, os primeiros curiosos vieram ter comigo e disseram: não me diga que eles vinham cá fazer um estudo para se introduzir à portagem. Dissipei as dúvidas, expliquei que era uma visita de estudo que tinha a ver com os aspectos técnicos da própria obra e nada a ver com a operação. Mas a seguir a este episódio, tivemos muitas conversas em que eles dizem não seria de bom tom que se começasse a pensar que a manutenção e a longevidade desta Ponte Cais está intrinsecamente dependente de uma portagem. Eu também penso que não. Existem várias formas de encontrar sustento e recursos para garantir a manutenção, particularmente tendo em conta a natureza turística atrativa da zona, traz muito dinheiro que não precisa de sair da comunidade local, antes, pelo contrário, precisa que uma parte seja canalizada para o benefício da comunidade local, e a entrega desta Ponte Cais aos ilhéus de Canhaca é uma oportunidade para isto se efetivar. Portanto, é um dado adquirido que a ponte já lá está, os ilhéus já tiram, portanto, dividendos, já tiram benefícios da construção deste empreendimento. Será também um dado adquirido que com a Ponte Cais, finalmente os ilhéus da Canhaca vão poder gerar alguma renda, vão poder beneficiar de alguns empregos, ou haverá ações complementares que terão de acontecer até que se chegue a este objetivo final, que é criar condições para eles também poderem gerar alguma renda, criar oportunidades também de empregos, entre outros ganhos. Sim, o potencial está lá. Da comunidade. Sim, o potencial está lá. Não vai certamente acontecer no primeiro mês ou no primeiro ano. Nem de forma automática. Nem de forma automática. É preciso fazermos algo para que as coisas aconteçam. Isso devolve-nos a conversa que tivemos sobre Catembe. Por que Catembe está-se a desenvolver ao mesmo ritmo a que se desenvolvia antes da existência da ponte? Pode haver alguma diferença, pode haver maior facilidade, mas não há do ponto de vista material e daquilo que se chama mesmo o desenvolvimento urbano, uma grande diferença. E Canhaca tem que fazer algo para que isto aconteça. A renda, em termos de usar o turismo, usar os recursos naturais, Canhaca já produz. Canhaca precisa que, efetivamente, Maputo e os serviços que é possível encontrar aqui também se aproximem mais de Canhaca, fisicamente ou virtualmente. O primeiro aspecto é, se olhar para a realidade atual, em que só existe uma carreira por dia, e que às vezes nem é por dia, faz segunda, quarta, sexta e depois faz o fim de semana, ela tem a particularidade de facilitar que quem está no continente pode ir a Inhaca e no mesmo dia regressar ao continente. Portanto, vai a Inhaca, faz o que pretende fazer na Inhaca e regressa à capital, ao lado continental. O mesmo já não acontece com os ilhéus, porque esta embarcação vem para o lado continental no final do dia. Quando eles chegam aqui às 17 horas ou às 18 horas, há muito pouco para fazer, e mesmo que consigam fazer nessas horas, já não tem como voltar no mesmo dia. Mas o mais importante é que
faz-se muito pouco a partir das 18 horas, está tudo a fechar, então a primeira noite é só para dormir e depois tem que permanecer aqui um dia à espera para ir de manhã no dia seguinte. Isto mostra a importância e a urgência de haver uma outra embarcação que faça o percurso inverso. Portanto, enquanto nós saímos aqui do continente para Inhaca, seja por que razão, podemos querer voltar ou ficar lá, os da Inhaca também têm que ter esta prerrogativa e isto é urgente. Este é o aspecto mais urgente, se calhar, de virem de manhã tratar os seus assuntos, sejam questões de escola, legais, de bancos e outros, e poderem regressar sem um esforço financeiro de encontrar um sítio para pernoitar, que é muito pesado para eles, e mesmo quando é para comprar bens e levá-los, acaba sendo muito mais oneroso porque tem despesas adicionais. Portanto, este aspecto de haver uma forma de nos cruzarmos nos dois percursos vai ajudar muito a Inhaca a tirar maior proveito da Ponte Cais. Em termos de atividades, houve um alerta para que haja uma certa contenção, toda a contenção possível, para não deixar a Ponte Cais ser um promotor da informalidade. Há muita tendência nós vemos, por exemplo, nas pontes pedonais, as pessoas ficam ali porque sabem que há sempre gente a passar e então acham que aquilo é um bom ponto para encontrar clientes e vender-lhes tudo o que é possível vender. A ponte vai ser um atrativo local em termos de entretenimento. É um bom lugar para ir lá durante o dia, passear. Ao final do dia, com a iluminação que ela tem, é um lugar também bastante bom para os jovens irem lá, meditar, fazer alguma atividade física, tirar as suas imagens fotográficas. E esta permanência de pessoas, oxalá não traga o aspecto negativo de que eu tenho que lhes vender algo para comerem, tenho que lhes vender algo para beberem. Estes bens normalmente estão conservados em recipientes e depois a tendência é que estes recipientes são atirados ao mar. Então, há uma série de aspectos, muitos aspectos. Estou a dar alguns, mas tenho a certeza que iremos pensando, iremos identificando todos os aspectos que devem receber logo à partida um não de quem os quer promover ou de quem se quer beneficiar destas coisas. Portanto, há questões aqui, desafios, que na altura em que estávamos a construir não tínhamos lugar para pensar e agora temos que pensar conjuntamente com a comunidade como é que devemos resolvê-los. O que é que implicou iniciar e concluir um empreendimento daquela natureza? A primeira ponte, ou seja, a anterior ponte Cais, tinha pouco mais de 20 metros e passamos de pouco mais de 20 metros para quase 1 quilômetro. Foi a natureza, foi a mudança. Eu tinha mencionado subtilmente logo no princípio, quem olha para a ilha da Inhaca, nas suas faces, sobretudo esta encosta virada para a Bahia, pode ver que entre a floresta, entre o verde que cobre aquele talude, há algumas manchas vermelhas de solos, portanto, que estão a sofrer alguma erosão. E isto aconteceu durante os últimos anos com alguma significância. Há algumas infraestruturas que existiam lá de turismo, tiveram que ser reforçadas para não desabarem. Portanto, há muitos solos que entraram para a costa e reduziram a profundidade da praia. Portanto, ali onde estava a Ponte Cais anterior, que não eram exatamente 20 metros, mas quase chegava a centena, a profundidade da água já não é a mesma que era, digamos, há 30 ou há 20 anos atrás. E isto faz com que as embarcações não consigam chegar. Foi feito um estudo batimétrico, no âmbito dos estudos para o desenho do projeto. Portanto, foram feitos vários estudos e um deles foi o levantamento batimétrico para ver a partir de que distância da costa é que embarcações que precisam de grande calado poderão atracar, independentemente de estarmos na maré alta ou na maré baixa. E os primeiros estudos davam indicações de ser à volta dos 700 metros, depois foi-se aprofundando e chegou-se à conclusão que só naquela posição em que nós estamos, em diante, portanto a partir dos 900 e tal metros, é que será possível garantir
que a maré está baixa, a maré está alta, embarcações com um calado igual ao do ferry-boat Canhaca podem acostar sem qualquer limitação. E isto é que é fundamental para que não haja as tais limitações que estamos a ter agora foram causadas por esta impossibilidade de as embarcações chegarem perto. Como é que foi o transporte de material do continente até chegar ao local da construção da obra? Bom, esse foi um dos desafios mais difíceis deste projeto, porque associado à questão de algumas restrições por estarmos a trabalhar numa área de conservação, não podíamos explorar materiais lá e alguns até nem podíamos levá-los e prepará-los lá por causa do risco de podermos afetar o ambiente. Então, posso dizer em números aproximados que metade da estrutura foi feita do lado do continente. Refiro-me às vigas, portanto, o que foi produzido lá in situ foram aquelas estacas que se vêem a entrar dentro da água. Aquela fila de estacas que é a fundação desta ponte cais, são as únicas coisas que foi possível fazer in situ. Tudo que está em cima, o tabuleiro, portanto, as vigas transversais que estão por cima de cada par de estacas, mais ou menos, à exceção de algumas posições, e todas aquelas lajes que fazem o tabuleiro onde caminhamos e onde as viaturas circulam, tudo isso foi pré-fabricado no lado do continente e transportado em grandes batelões para o outro lado. Portanto, imagina a delicadeza destas operações. O mar é bravo, há uma zona, quando se chega lá, independentemente da hora, sente-se que estamos em pleno alto mar, e foi uma operação mesmo heroica de irmãos nossos moçambicanos com os nossos cooperantes chineses que trabalham cá, fazerem esta operação diária de garantir. Estou a falar do tabuleiro e dos pré-fabricados. Devemos falar também dos equipamentos, portanto, as máquinas que estiveram lá, os caminhões de transporte, as escavadoras, as gruas, todo aquele material pesado que durante um ano esteve lá permanente, teve que usar este percurso de ser transportado por via marítima e depois, agora que estamos a fazer a desmobilização gradual, também fazer o percurso inverso para trazer estes equipamentos para o lado continental. Portanto, foi mais uma lição, foi mais um aprendizado e foi também, como disse há pouco tempo, um acto de grande bravura das pessoas que estiveram diretamente envolvidas nesta operação. E para concluir? Para concluir, a nossa satisfação, portanto, eu sinto-me privilegiado particularmente por estar a ter, num período tão curto, em menos de 10 anos, duas oportunidades tão ricas, e desta segunda vez tive a ousadia de ir a algumas universidades e convidar alguns estudantes de todos os níveis para se aproximarem e aprenderem uma fase específica desta obra, que também para mim foi nova, foi exatamente a construção das plataformas flutuantes, que é um método interessante, porque é feito em betão armado e ao mesmo tempo tem que ter componentes para permitir a sua flutuação. Então foi uma aula muito boa e foi bom termos conseguido levar alguns estudantes para testemunhar e ganhar o interesse de continuarem a aprofundar. Vamos continuar dispostos e disponíveis a encontrar outras oportunidades similares. Já recebi ontem um desafio dos meus colegas da Ordem dos Engenheiros para criarmos oportunidades de diálogo em que podemos partilhar as experiências todas, porque não é todos os dias que se faz uma obra deste nível em países como Moçambique e, portanto, todo o saber que fomos lá tirar, mesmo que não tenha sido aprofundado do ponto de vista técnico, podemos descrevê-lo, partilhá-lo e fazer com que haja mais interessados neste tipo de infraestruturas. Muito obrigado, engenheiro Silva Magaia, por partilhar com a nossa audiência as suas expectativas e também aquilo que foi todo um empreendimento que tiveram de liderar ao longo deste tempo todo que durou, portanto, a construção da ponte cais para a ilha da Inhaca, parte importante também da cidade de Maputo. E também poder, digamos, ajudar a pensar no que pode vir a ser o impacto deste grande empreendimento que ainda está na sua fase
de entrega provisória. A entrega definitiva vai acontecer daqui a cerca de um ano. O engenheiro Silva Magaia foi nosso convidado para este 2 dedos de conversa, a volta do futuro, ou seja, do passado, presente e futuro da ilha de Canhaca, aqui na cidade de Maputo, depois da conclusão da construção moderna da Ponte Cais para esta parte do território da capital moçambicana. Fica renovado aqui o nosso muito obrigado pela escolha, caro telespectador. Continue ligado a nós e fique bem.